Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem, acredito eu, interessante. Para mim claro, se for um versículo apenas que a gente falar, que a gente lê, já é interessante. E o tema dessa mensagem é: assim mostra que Deus já esteve entre os homens. É isso mesmo. Jesus de Nazaré, Yeshua e Yahshua, o que muitos dizem, né? Uns ditos doutores por aí falam que Jesus foi uma invenção de Roma e foi uma invenção do reverendo Cuscuz, Jesus foi uma invenção disso, e que no grego não existe a palavra J, a letra J, então não existe Jesus de Nazaré, é Yahshua, é não sei o que. Até aí, tudo bem, segue o baile. Porém, quando você vai entendendo as profecias e vai ligando com o livro de Apocalipse, você começa a entender que a coisa não é bem assim, que a coisa é um pouco diferente. Gente, eu tô no horto gravando aqui, mas não tem jeito, o celular toca, porque a gente aluga um salãozinho para festa, então eles ficam me ligando direto. Então veja o tema desse vídeo. Assim mostra que Deus já esteve entre os homens. Interessante isso. Lucas capítulo 12, 49. Abra sua Bíblia, seu aplicativo e leia. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Olha o que ele disse. Eu vim para lançar fogo à terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Ele disse. Então ele falou, ele teria uma época, ele teria uma data que ele viria fazer isso. Lançar. Nós sabemos que o fogo ocorreu no juízo do ano 70, quando Jerusalém foi cercada pelo exército romano no ano 69 e findou o cerco lá pelo mês de agosto do ano 70. Durou 13 meses. Inclusive o templo, ele foi destruído no ano 70 pelo fogo. O fogo ele consumiu toda a estrutura do templo, inclusive até os alicerces do templo. E a cidade de Jerusalém, ela foi dividida em 3. 2 partes foi destruída totalmente. Sobrou apenas 1/3 parte da cidade de Jerusalém. De tão intenso que foi o fogo. Foi um fogo providenciado pelo Pai, por Deus. E quem é que veio lançar esse fogo? Ele disse aqui, em Lucas 12, 49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Mas um simples versículo desse aqui, você acha que dá um entendimento desse? Não dá entendimento. Mas a gente lendo, a gente sendo direcionado por Deus para as profecias, você vê que se cumpriu. Você vê que tem sentido. Vamos ler Isaías 29, do versículo 1 ao 6. Eu vou ler na Bíblia Nova Almeida Atualizada, e depois eu quero ler na Bíblia Viva isso daqui. Então Isaías capítulo 9, versículo 1. Ai de Ariel, cidade onde Davi acampou. Aqui já fica claro que onde Davi acampou foi Jerusalém. Acrescentem ano a ano, deixem que as festas completem o seu ciclo. 2. No entanto, porei Jerusalém em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim como Ariel. Acamparei ao redor de você, vou cercá-la de trincheiras e levantarei rampas de ataque contra você. Quem é que ia fazer isso daqui? Não era Deus? Deus não é o Espírito? E quem é que falou que vinha fazer essa situação? Não foi Jesus falando? Eu vim para botar fogo na terra. Aí continua aqui no versículo 4. Então, lançada por terra, do chão você falará, e do pó sairá afogada a sua fala. A sua voz subirá da terra como se fosse a de um fantasma. A sua fala será como um cochicho vindo do pó. Mas a multidão dos seus inimigos será como o pó fino, e a multidão dos tiranos como a palha que voa. E isso acontecerá de repente num instante. Ó 6. Do Senhor dos exércitos vem o castigo, com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e labaredas de fogo, de um fogo devorador. Então fala aqui que do Senhor viria esse fogo. Então, voltando lá em Lucas 12, 49, Jesus disse: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Isso ele falou lá pelo ano 30 ao ano 33.
Então você consegue entender que você unindo essa palavra dele, ele falando que ele veio para colocar esse fogo, e você lendo em Isaías 29, versículo 6, você vê aqui, ó, do Senhor dos Exércitos vem o castigo com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e labaredas de um fogo devorador. Você entende que é o mesmo Deus? Você entende que o Espírito, que aquele véu de um judeu da tribo de Judá, chamado Jesus de Nazaré, filho do homem, e Yeshua, aí você fica à vontade, porque esse véu não existe mais. Esse véu durou 33 anos. Você entende que aquele véu, ele estava revestindo Deus? Estava revestindo o Espírito de Deus. E você vê, Deus esteve ali revestido de um judeu durante 33 anos, no meio dos judeus. E os judeus não reconheceram, não sabiam que ele era Deus. Tanto que sempre que eu lembro, eu falo daquela passagem que Filipe perguntou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus respondeu o quê? Filipe, há quantos anos você tem andado comigo e você ainda não conhece o Pai? Porque eu e o Pai somos um. Ou seja, quem estava ali era o Pai, andando com eles, exortando, admoestando, ensinando eles durante 3 anos, e eles não conheciam. Que coisa interessante, maravilhosa, né? Quer ver? Agora eu quero ler Isaías 29, do 1 ao 6, só que eu quero ler na Bíblia Viva. Veja que interessante, Bíblia Viva 2002, tá? Não é 2007 não, é 2002. Pobre de Jerusalém, a cidade onde viveu Davi. Ano após ano, seus moradores realizam festas religiosas nas datas marcadas. Mas eu vou mandar um terrível castigo. Eu quem? Deus. Mas eu vou mandar um terrível castigo sobre ela. Todos vão chorar e lamentar muito. Jerusalém será exatamente o que significa o seu nome, Ariel. Um altar coberto de fogo e sangue. Quem era esse aqui? Era o Espírito que estava revestido de um judeu chamado Yeshua, ou Jesus de Nazaré. Então ele falou que iria fazer isso. E Jerusalém seria um altar de fogo e sangue. Os judeus foram lavados. A lua se transformou em sangue. Eles foram lavados pelo sangue que verteu com as espadas dos inimigos, dos gentios. Assim Jesus disse em Lucas 21, 24, até que o tempo dos gentios se complete, em Jerusalém será pisada por eles. Quem foram os gentios? Soldados romanos comandados pela segunda besta, pelo homem da iniquidade, pelo homem da perdição, pelo filho da perdição, que era o general Tito, que foi um instrumento na mão de Deus para o juízo contra o povo, contra os judeus. Versículo 3 de Isaías 29, eu mesmo serei o seu inimigo. Olha aqui, eu mesmo serei o seu inimigo, cercarei Jerusalém, vou levantar fortes à sua volta para destruir você. 4. Quando você tiver sido derrubada e misturada com a poeira, a sua voz se fará ouvir como a de um fantasma, saindo da terra em que você foi sepultado. Versículo 5. De repente, porém, os seus inimigos vão desaparecer, como o pó soprado pelo vento. De repente, porém, os seus inimigos vão desaparecer como o pó soprado pelo vento. Eles serão muitos, mas vão sumir como palha carregada pela ventania no instante. Versículo 6. Porque eu, o Senhor do universo, cairei em cima deles com trovões, terremotos, furacões, chuva forte e fogo. E aí, voltando lá, Lucas 12:49, no versículo da Bíblia, do texto da Bíblia Viva, eu vim lançar fogo à terra e gostaria que já estivesse terminado minha missão. Então quem veio, quem estava lá em Isaías, quem estava falando em Isaías 29? Era o próprio Cristo, era o próprio Espírito de Deus.
Por isso que lá em Apocalipse 21, versículos 5 e 6, estou fazendo nova todas as coisas, no versículo 6, e disse-me ainda, está cumprido, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Não há trindade, há um só Senhor, é Ele quem faz tudo. Aí, e Apocalipse 18, 9, os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, vão chorar e se lamentar por causa dela, quando virem a fumaça do seu incêndio, o fogo em Jerusalém, no ano 70. 18, Apocalipse 18, 18. Então, vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam, que cidade se compara à grande cidade? Vou ler de novo. Então, vendo a fumaça do seu incêndio. Isso aqui era no futuro ou isso aqui João estava falando exatamente nos dias que ele estava lá? No dia que ele estava lá, estava acontecendo o dia do Senhor. Então, vendo a fumaça, vendo ali, ó, naqueles dias, porque Jerusalém estava sendo consumida pelo fogo. Esse fogo que Jesus disse lá no ano 32, 33, que ele veio para colocar fogo. Ainda que eu queria que esse fogo já tivesse aceso, mas não estava ainda. Que é dali, ainda faltariam 37 anos aproximadamente, que o fogo veio no fim daquela geração, o fogo veio no ano 70 desse. Então, vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam, que cidade se compara à grande cidade? Você consegue entender? Então, assim mostra que Deus já esteve entre os homens. Esse Deus, o Deus esteve entre os homens de uma forma revestido de um véu, de um corpo carnal, chamado Yeshua, Yahshua, ou Jesus de Nazaré, o nome que você quiser, porque não existe mais, tá bom? E teve entre os homens, e os homens o rejeitaram. E esses homens esses homens da nação judaica, os judeus, e assim fazem hoje, a mesma coisa. A religião é a mesma coisa, a religião é a cópia frajuta do judaísmo. Da mesma forma que os judeus rejeitam Cristo, a religião rejeita da mesma coisa. Porque você vê, o juízo já aconteceu no ano 70. Aquele fogo que ele falou que viria colocar e já colocou, a religião não acredita nisso. A religião ainda espera. A mesma forma que os judeus esperam o Messias vir, a religião espera Jesus voltar. Ah, eu espero porque Jesus vai voltar. Eles não têm o mínimo de conhecimento, o mínimo de sabedoria, eles não conseguem interpretar nada. Porque quem deveria mostrar isso para eles são os pregadores, mas os pregadores são ladrões, são mercenários, são estelionatários, são aproveitadores das pessoas analfabetas, semi-analfabetas. Eu quero ver eles aproveitar de mim. Aproveita de mim, cão guloso, seus malditos, mentirosos, seus ladrões. Aproveita de mim que eu quero ver. Aproveita dos irmãos que estão conhecendo o Evangelho Eterno aí. Quero ver aproveitar deles. Tá bom? Então eu vou diretamente aqui do Horto Florestal. Estou numa camiseta regata. Pode criticar, fica à vontade, que eu estou à vontade. Um calor aqui absurdo. Diz que hoje vai bater 34 graus aqui. Um calor absurdo. E agora para você ver é 12h21. Tá no, olha aqui, ó, sol a pino. Agora deu um meio nublado. Tá bom? Eu já fiz minha caminhada, já fiz meus exercícios leves e agora estou indo para minha casa e parei aqui agora para finalizar gravando esse vídeo, tá bom? E espero ter sido útil de alguma forma. Para mim é muito útil. Você vê, sabe como que esse vídeo vem? Eu andando, eu fazendo caminhada, aí a gente começa a lembrar e monta um vídeo, sem precisar fazer nenhuma exegese, nenhuma hermenêutica, nenhuma homilia toda especial. Nada disso, nada disso. Basta a gente acreditar no que está escrito e Deus vai mostrando, vai encaixando as peças ali, tá bom? Então se foi útil, ó, dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva neste canal, ative o sininho e vamos em frente, falando da palavra do nosso Pai, do nosso Espírito, tá bom? E que as provisões do Pai estejam sobre você. E tem aí o irmão nosso, que ontem passou aí pedindo para que se os irmãos podem ajudar ele, que ele trabalha, ele ganha pouco por mês, e se alguém puder ajudar, o número da lista de transmissão, tá, que a gente tem aí no WhatsApp é 119 4660 6434. Aí se você quiser entrar na lista de transmissão, porque
para mim é prazer, é prazeroso demais ajudar, contribuir com alguém. Então, eu hoje entendo que o templo, como está em Apocalipse 21:3, o templo é espiritual, então eu tenho prazer em ajudar uma pessoa, porque eu estarei contribuindo com o templo do Pai, onde está o templo de Deus, tá bom? Esse é o meu entendimento, tá bom? E fica à vontade. Se você então quiser, entre na nossa lista de transmissão e vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento daqui do horto, da minha casa, do lado do meu estúdio, da praia, da lua. Quem sabe uma hora eu chego na lua, em Marte, e faço um vídeo lá da lua. Tá bom? Beijo no coração. Tchau.